Olá, queridos amigos e amigas do GEFA. Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é: o fardo pode ser leve? Quem vai expor essa palestra para a gente hoje é o Ricardo Sardinha, do Grupo Espírita Casa do Caminho. Bom, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, vamos elevar os nossos corações a Deus, deixar todos os nossos problemas de lado. Tudo que está afligindo o nosso coração nesse momento, tanto os nossos problemas sociais quanto os nossos problemas individuais, vamos deixar todos eles do lado de fora, para que o caminho possa estar aberto para tudo que o nosso estudo tem para nos oferecer, para que a gente não possa só ouvir os ensinamentos de Jesus, mas que a gente também possa aplicá-los, que eles sejam esclarecedores para a gente de alguma forma no dia de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Olá, amigos, prazer estar com vocês novamente aqui. Eu sou o Ricardo Sardinha e é com muita alegria que eu aceitei esse convite para vir falar sobre um tema que me é muito caro, que fala sobre um pouco sobre essa fala de Jesus aqui, que está nas tradições de Mateus, quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, que achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vamos hoje tentar entender ou raciocinar em cima dessa questão do jugo leve. Que jugo leve é esse que Jesus propõe a nós, né? E antes de a gente iniciar, eu vou contar uma historinha que eu gosto muito de contar quando eu estou normalmente fazendo as exposições por aí, né, nos diversos centros. Sempre que tem oportunidade eu conto esse caso, que aconteceu, que é um fato. Quando eu tinha 24 anos, isso foi em 1988, né? Eu era um rapaz magrinho, cabeludo. A gente morava num apartamento muito pequenininho, né? Aqui a gente brincava até que o sol entrava, alguém tinha que sair, que não cabia. Então, por conta disso, a gente tinha que usar aquele famoso girovisão. Os mais antigos vão lembrar, né? Que a gente colocava... Não tinha esse negócio de televisão na parede, né? As televisões eram imensas, né? Aquele tubo de imagem grandão. Eu tinha uma televisão que era grande para a época. Sei lá quanto era, mas era enorme, né? E ficava ali no alto. Até que um dia a nossa televisão pifou. A televisão pifou, aí foi um problema danado. E rapaz, ficamos sem televisão, né? E minha filha, então, que via muito desenho, né? Era bebê ainda. A gente precisa consertar a televisão. Beleza. Aí que fui eu subir no banquinho e fui tirar a televisão lá do girovisão. E aí fui eu, tranquilo, empurrei a televisão para cima. E ela não foi, ela não subiu. Eu falei, ué, a televisão tá grudada aqui. E fiquei, pô, daqui, puxa, dali não é possível. Grudou no girovisão, será que escorreu alguma coisa, enferrujou, não sei, nada. Até que eu percebi que ela não estava grudada, mas eu não conseguia tirar aquela televisão dali de jeito nenhum. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer agora? E aí eu me lembrei de um vizinho meu, né? Um amigo que morava no meu prédio, que ele era um armário, o apelido dele era Jacaré. Nem lembro o nome dele direito, eu sei que eu só chamava ele de Jacaré. Gente boa demais, né? Mas um homem era imenso, ele era campeão sul-americano de judô, trabalhava de segurança. Aí fui eu perturbar o Jacaré num domingo de tarde. Cheguei lá, bati, pô, Jacaré, desculpa aí, cara, te perturbar essa hora, você pode me quebrar o galho, fazer um favorzão? Falei, claro, o que é e tal? Você pode ir lá em casa me ajudar a tirar a televisão que está presa no girovisão, que eu não consigo tirar de jeito nenhum.
Ele, ó, vamos lá, vamos lá. Aí chegou lá em casa, né? Subiu, tirou a televisão do girovisor praticamente com uma mão só. Ele parecia que estava pegando uma folha de papel. Pegou, ainda me deu a televisão, né? Segura aí. Não, aí segurei a televisão, quase que eu caí por cima da cama, não conseguia nem segurar a televisão. Então, e aí, normalmente, quando eu estou presencial, né? Infelizmente, a gente não está podendo estar aqui no olho, ter essa interação, mas eu faço uma pergunta para o público, as pessoas que estão ali comigo. A televisão é leve ou é pesada? Vamos pensar junto. Ela é leve ou é pesada? Se perguntar para mim, eu vou dizer que ela é muito pesada. Muito. É um negócio assim, não tenho condição de tirar essa televisão do lugar. Se perguntar para o jacaré, ele vai rir. É levinho, isso aí é tranquilo. Né? Então, como é que eu vou saber? A televisão ela tem um peso objetivo. Tem lá, se botar numa balança, ela vai dizer lá qual o peso que ela tem. Não sei dizer, sei lá, 40, 50 quilos, não sei. Né? Mas tem um peso objetivo. Mas a adjetivação de ser leve ou pesada, na verdade, não depende da televisão. Ela vai depender de quê? Ela vai depender da capacidade da pessoa que vai tentar levantá-la. Por isso que, para mim, ela era extremamente pesada. E para o jacaré, era extremamente leve. Então, o fato de uma coisa ser leve ou pesada, ela não depende da própria coisa. Ela depende de quem lida com aquela coisa. Tá, aí você vai pensar assim, mas o que isso tem a ver com a fala de Jesus, né? Televisão, jacaré. Vamos pensar nas situações que a gente enfrenta na nossa vida. Os problemas que a gente encara. Vamos lembrar, por exemplo, quando a gente era estudante, quando a gente estava na escola e ia fazer uma prova. Cada um de nós é mais forte ou mais fraco em determinadas matérias. Né? Pode ser alguns que são muito fortes em todas, ou alguns que são muito fracos em todas, mas normalmente você tem pessoas que vão oscilar nisso. Eu, particularmente, sempre fui um ótimo aluno em matemática. Então, fazer prova de matemática para mim era uma coisa tranquilíssima. Eu não tinha o menor problema com isso. Fazia, me dava tranquilamente bem, né? Me preparava para a prova. Então, quando chegava a prova, se alguém me perguntasse, e aí, como é que foi a prova? Tranquila, né? Tranquilaço. Não dizia o mesmo quando tinha que fazer uma prova de história, né? Uma prova de geografia, biologia, às vezes eu me enrolava, né? Mas, como eu domino. Se perguntasse, por exemplo, para uma pessoa que detesta matemática, o pessoal normalmente que é mais da área de humanas, né? A minha filha, por exemplo, quando escolheu lá a faculdade que ela queria fazer, ela escolheu que se afastasse mais da matemática, que ela tem pavor de matemática, né? Inclusive, que ela dizia que se matemática fosse bom, não chamava matemática, chamava boa temática, né? Desculpem pela piada horrível, mas a piada é dela, não é minha. Então, a mesma forma, uma prova vai ser considerada tranquila e fácil dependendo da minha capacidade de lidar com ela. E aí a gente pensa o seguinte, na nossa vida prática, quantas e quantas situações aparecem diante de nós que podem se tornar problemas, muralhas intransponíveis ou podem se tornar pequenas muretas que a gente só levante a perna para passar por cima. Né? Nós estamos encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações para lidarmos com problemas. Vai ser muito difícil você conversar com alguma pessoa que não tenha nenhuma questão séria, né, a ser enfrentada durante a vida ou que já tenha enfrentado. Todos nós temos as nossas questões, temos os nossos problemas. Só que nós observamos que pessoas diferentes passam por problemas muito parecidos de uma forma diferente. Alguns lidam de uma forma bem tranquila e outros lidam de uma forma já mais sofrida, né? Que é uma situação muito parecida comparando a mim e o jacaré com relação à televisão. Se a gente pensar naquela televisão como as situações que a gente enfrenta na vida, em determinadas situações nós podemos ser o sardinha ou podemos ser o jacaré. Né? Aliás, até a comparação em termos de bicho ficou bom, né? Porque o jacaré é um bicho bem mais forte que a sardinha. Então, vamos pensar aqui as situações que nós enfrentamos. Todos nós, se nós observarmos bem,
as grandes questões que nós lidamos na vida, elas têm relação forte com a nossa sobrevivência. Seja o medo da morte, né? O medo de uma doença, o próprio medo, né, de uma situação financeira muito difícil que vai comprometer a qualidade da nossa sobrevivência. Aí a gente fica pensando, né, nós aqui que somos espíritas, a doutrina espírita pode contribuir de alguma forma para que a nossa capacidade de lidar com esses problemas seja maior? O que ela traz para a gente que nos torna parecido, que pode pelo menos, né, nos tornar parecidos com um jacaré na hora de levantar a televisão? Considerando que uma das maiores aflições que nós temos está ligada à nossa própria sobrevivência ou à sobrevivência das pessoas que amamos, a primeira e mais básica notícia que a doutrina espírita nos traz, se bem compreendida, é de quê? De que a morte, como se entende do ponto de vista materialista, não existe. Então ela traz para a gente essa percepção, essa informação, né, de que nós estamos aqui encarnados, por um período determinado e curto perante a nossa existência enquanto espíritos. E que uma vez que a gente se despeça do corpo, a nossa vida continua. A gente vai dizer, é muito fácil falar, é muito fácil entender quando acontece com um filho seu, né? Como a gente sente. Sente? Sim, sente. Né? Quantos e quantos espíritas sofrem com a perda de um ente querido? E é extremamente natural isso acontecer, né? Vivenciar esse luto. Muita gente, eu percebo, que comete um equívoco muito grande, né, em dizer, não, você é espírita, você não pode sofrer porque o seu filho, seu irmão, sua mãe, seu pai, né, desencarnou. Isso é um equívoco danado. A gente tem que vivenciar sim o nosso luto, né? A nossa saudade, sentir a falta da pessoa, isso é natural. Mas a doutrina espírita vai nos dar uma forma de lidar com isso com mais tranquilidade, né? Saudade sim, revolta não. E quantas situações, se a gente observar, passam pela gente de uma forma muito mais tranquila do que passariam se nós não tivéssemos esse conhecimento. Se nós não tivéssemos a tranquilidade de saber, né, que esse que era meu pai aqui encarnado, uma vez que ele retornou, ele continua presente do meu lado. Né? Ele continua participando aqui conosco da nossa vida, continua visitando a gente. Né? E quando a gente entende o que acontece de fato, e para isso a gente recomenda veementemente o estudo sério e aprofundado das obras fundamentais da doutrina espírita. Né? Muita gente estuda a doutrina espírita por obra mediúnica, cujos médios merecem nosso respeito, mas deixam de estudar os fundamentos da doutrina. E uma das obras fundamentais mais importantes e mais interessantes que trata disso é a obra O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, nós temos as informações dos espíritos, né, relatando o que passa com ele após a desencarnação e fazendo a relação com como eles vivenciaram aqui, né, essa experiência encarnada. E a gente vai ver, quando a gente vai estudar os espíritos felizes, por exemplo, que muitos deles, nenhum deles, pode ter um ou outro ali que tivesse algo de excepcional, né, no seu comportamento, muito além da nossa capacidade aqui mediana de espírito de terceira ordem aqui encarnado. Mas a gente vai ver espíritos que viveram suas vidas normalmente e não conseguem, às vezes, descrever o seu estado de felicidade. Né? Tem dificuldade de encontrar elementos comparativos aqui na nossa vivência encarnada para relatar o que se passa com eles, de tão felizes que eles estão. Então, quando a gente entende, olha, e todos eles dizem isso, o que você faz depois que você desencarnou? Eu vou cuidar da minha família. Eu estou ali perto do meu filho, da minha esposa, né? Estou velando por eles, usa muito essa expressão. Né? Tem um caso até da viúva Fulon, que ela cita que ela já reencarnando, já está indo para um outro planeta melhor, pelo próprio merecimento, mas continua velando pelos filhos que estão aqui. Então observa que essa notícia, quando a gente de fato, né, traz para dentro de nós
para a nossa vivência, essa notícia, ela já nos dá uma capacidade imensa de lidar com questões das mais críticas no nosso dia a dia, que é a questão da morte. Agora, será que é só isso que a doutrina espírita nos traz? Ela traz uma outra informação muito importante e que também ameniza, de certa forma, o nosso sofrimento e nos dá mais capacidade de lidar com as situações. Essa informação é a seguinte: nenhum de nós é vítima. Como assim nenhum de nós é vítima? Nenhum de nós é vítima. Né? As situações que acontecem conosco, elas têm um propósito, têm uma razão e existe por trás de tudo uma justiça. Então, eu costumo brincar também com as pessoas, né? Não sei se algum de vocês tem algum parente difícil. Parente difícil é uma coisa rara de encontrar, né? Seja o irmão, o filho, o pai, a mãe, primo, tio, cunhado, né? Sogra. Alguém difícil, de relacionamento complicado que você tenha que lidar. E muitos de nós, às vezes, né, já cansei de ver isso. O que eu fiz? Né? Joguei pedra na cruz, outro fala que botou chiclete. Né? Eu fico imaginando assim, os espíritos vontade de sentar com as pessoas e perguntar assim: você tem tempo? Você quer que eu conte mesmo? Mas quando a gente entende esse processo, quando a gente entende esse conceito da doutrina espírita, você vai olhar para aquele parente difícil não como um castigo, né? Não como uma imposição divina para te fazer sofrer. Você vai encarar como o que de fato é: uma oportunidade. E aí a gente vai ser grato a Deus por nos ter dado a oportunidade de estar com aquele espírito que muito provavelmente tem uma história com a gente. Uma história pode ser de uma ou de várias encarnações de situações extremamente conflitantes, que podem ter envolvido coisas extremas, que podem ter envolvido assassinatos, né? Pode ter envolvido grandes traições. É aquela pessoa que convive com você na sua família e que você, no fundo, não suporta. Né? Ele fala A, você fala B, se você fala B, ele fala A, e aí qualquer coisa é motivo, né, por um estresse. Muitos vão observar que na própria família acontece isso. E aí a gente sempre se acha vítima, né? A gente sempre, puxa vida, né? Coitado de mim. Nossa, que prova que eu tenho que passar de aturar essa mala. Mas quando você olha sobre outro ponto de vista da oportunidade, você vai pensar no seguinte: olha, primeira coisa a constatar, de fato, o nosso problema, né? A nossa dificuldade de relacionamento não vem dessa encarnação somente. Né? Não existe nenhum fato, nada concreto aqui, que vá justificar essa nossa animosidade mútua, muitas vezes. Mas a gente vai lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas anteriores das aflições. Embora o meu capítulo predileto seja o causas atuais das aflições, que também a gente vai comentar. Quando a gente estuda as causas anteriores, você vai ver o seguinte: olha, as coisas que acontecem aqui conosco, que a gente não consegue explicar por algum fato, alguma situação dessa própria encarnação, vai encontrar resposta em outras. Então basta encontrar resposta? Não, aí é que está o ponto. Principalmente quando ocorre na própria família, e a gente fala de oportunidade, porque até um determinado nível de normalidade, claro, por mais difícil que seja o relacionamento, eu costumo brincar que as pessoas de uma mesma família vêm com uma coisa, com tipo um item de série, né? Que nem carro, né? Vem item de série. Assim, não, todo carro tem que vir com uma direção, tem que vir com freio, banco, né? Outras coisas são itens opcionais, né? Mas existe um item de série chamado instinto de mútua proteção. O que é um instinto de mútua proteção? Por exemplo, eu e o meu irmão. A gente dentro de casa se estapeia, briga por qualquer coisa, rola no chão, puxa cabelo, faz e acontece. Né? Mas na rua, meu amigo, se você encostar a mão no meu irmão, eu vou de voadora para cima de você. Né? No meu irmão, até mesmo. No meu irmão só quem pode bater sou eu. Você não. Né? Você está jogando futebol junto, alguém dá uma entrada no teu irmão, você já arruma que zumba, confusão. A mesma coisa que eu brinco é quando o marido e a esposa estão conversando sobre os próprios pais, né? Aí eu viro para minha esposa: nossa, minha mãe é muito chata, cara, não sei mais o que eu faço para aturar, não sei o quê. Imagina se ela vira para você e fala assim: tua mãe é chata mesmo, tua mãe é uma mala. O que eu vou dizer para ela? Falei: olha,
A sua mãe é muito pior, tá? Muito mais chata que a minha. Não fala mal da minha mãe, não. Falar mal da minha mãe só eu posso. Você não. Né? Tanto que eu recomendo a todos, olha, quando a esposa ou o marido vem falar dos próprios pais, você, se não puder defender, minimamente não fala nada. Né? Não dá força. Mas nós temos esse instinto, olha, eu posso falar mal dele, eu posso bater no meu irmão, você não. Então, o fato de existir esse instinto já é uma coisa que proporciona aproximação. O fato de eu ter essa consciência de que eu tenho uma oportunidade de reconciliação e me colocar à disposição dessa oportunidade para exercê-la de fato, com certeza a vida vai trazer para nós situações em que nós poderemos fazer isso. Em algum momento aquela pessoa vai precisar de você numa situação extrema. E se você coloca na sua balança o que vai pesar mais, se é sua animosidade ou essa consciência da oportunidade, quanto melhor for o conhecimento sobre essa consciência, mais esse item vai falar mais alto e você vai aproveitar essa oportunidade. Você vai colocar como objetivo, um dos objetivos dessa encarnação, me resolver com esse espírito. E a gente sabe que a reconciliação, de fato, ela tem que começar dentro de nós. Da forma como nós olhamos para eles. Perguntar para nós, olha, de repente ele pode ter razão nessa raiva que ele tem de mim, porque eu não sei o que eu fiz com ele no passado. Então observa, gente, que a doutrina espírita, se bem compreendida, ela vai trazer elementos para que a gente possa lidar com essas dificuldades de uma forma muito mais tranquila. E um outro fato que a gente precisa pensar é o seguinte, como nós lidamos também, aí já deixa de ser conhecimento espírita, para ser um pouco de inteligência emocional. O quanto que a gente de fato sabe lidar com as situações adversas, o quanto nós gostamos de nos fazermos de coitados ou de vítimas com as situações. O quanto muitas vezes nós não aumentamos o peso das coisas que ocorrem conosco para que a gente possa se lamentar. Já repararam como a gente gosta de se lamentar? A gente está com pressa e está ali pela rua, correndo contra o tempo. Aí aqueles sinais que normalmente fecham no seu caminho estão todos abertos. Eles abrem, de repente, você olha aquele sinal aberto, você passa correndo. E aí um sinal fecha. E aí o que a gente diz normalmente? É só eu estar com pressa para esse sinal fechar. A gente não olha os abertos, os que ficaram no nosso caminho, que se abriram para a gente passar. Porque a gente valoriza, a gente observa sempre essas coisas. Eu costumo brincar, às vezes você vai fazer um churrasco, aniversário e tal, você faz um churrasco no lugar aberto na sua casa. E aí chove no dia. E aí muitas vezes a gente pensa assim, foi só fazer meu churrasco para chover. Aí eu falei, realmente, todas as forças que controlam o clima do planeta estão ali, cuidando para que chova no dia do seu churrasco, só para te encher a paciência mesmo. Será que é assim que a coisa funciona? Eu tenho um caso clássico, inclusive eu relato isso no meu artigo, isso é verdade. No bairro onde eu morava, existia uma pizzaria, que era muito boa a pizza, inclusive, Mas a pizzaria você comia na calçada, numa calçada larga, ele botava as mesas e ficava ao ar livre. Realmente era até agradável de noite, você ficava ali, e tal, comendo pizza. Só que a pessoa esqueceu de um detalhe, De vez em quando chove. De vez em quando chove. Aí teve um sábado que estava chovendo, eu liguei para lá para pedir a pizza. E nada de conseguir atender o telefone, demorando a atender. E aí atendeu, eu cheguei lá, o cara estava esbravejando, reclamando. Tá uma loucura isso aqui, pessoal pedindo pizza, eu não consigo atender. E aí cai essa chuva, o meu faturamento, o cara todo nervoso foi embora. Eu até ia, eu não perguntei, porque eu vi que ele estava meio transtornado, mas eu pensei em perguntar para ele, meu amigo, antes de você abrir essa pizzaria e colocar as pizzas, as mesas lá fora, você não pensou na possibilidade de um sábado à noite vir chover? Você tinha certeza que daqui até a eternidade, todos os sábados à noite seriam ensolarados. Ou fez uma pesquisa, pelo menos, para saber, olha, em quantos sábados, ou qual a probabilidade de chover no sábado à noite. E saber que nesse dia você vai ter que ter um plano B. Você vai ter que melhorar a questão da sua entrega, você sabe que não vai vir ninguém, vai ter que contar com esse prejuízo.
Mas muitas vezes as pessoas fazem as coisas, né, contando que tudo vai dar certo, contando que não vai chover no sábado à noite. E quando chove, você vai e pragueja, né, contra Deus. Aí, coitado do São Pedro, que leva a culpa, né, o pessoal xinga ele. Todo mundo reclama, sem entender que isso é uma coisa normal. Eu até entenderia uma reclamação se, por exemplo, num mês, todos os sábados daquele mês chovessem. E aí você até poderia dizer, olha, poxa vida, né? Caramba, todos os sábados chovendo, aqui não é de chover. Mesmo assim, reclamar não ia adiantar de nada, você teria que estar preparado para aquilo. Né? Então, muitas vezes, a gente planeja a nossa própria vida contando com isso. Né? A gente se esquece que pode chover no sábado à noite. A gente se esquece que determinadas coisas podem dar errado. E que não existe, né, uma conspiração mundial. A gente fala muito do coitado do tal do Murphy, Lady Murphy, né? A gente gosta de se vitimizar. Ah, é só eu querer fazer não sei o que acontece não sei o que lá. Ou então está sempre desejando fazer o que a gente não pode fazer no momento. Por exemplo, eu já vi casos assim, pessoas extremamente sedentárias, faz exercício nenhum, e que por algum motivo, né, tem que operar o joelho, acontece um acidente, uma situação, opera o joelho, aí você é obrigado a ficar deitado. E aí você fica lá, mas eu queria, agora eu não consigo andar, eu queria tanto estar correndo, eu queria tanto estar, né, correndo pelos campos, né? Aí você olha assim, gente, mas até semana passada você podia correr pelos campos e não corria, por que então agora bateu essa vontade? Porque normalmente é o que acontece com a gente, né? A gente tem vontade de fazer o que a gente não pode. Então observa que existe dentro da gente, às vezes, mecanismos psicológicos que nos induzem a tomar caminhos para nos tornar infelizes. Né? Para prestar atenção no sinal que estava fechado, mas sem ter prestado atenção nos sinais abertos. Né? Para achar que o sábado à noite chovendo na pizzaria, chovendo na cidade inteira, né, no estado inteiro, é só por causa da sua pizzaria, ou só por causa do churrasco do seu aniversário. Entender que determinadas coisas são normais, né? Acontecem. Eu tenho usado muito esse termo ultimamente, buscando pensar nessas questões, né? E até o pessoal fica brincando, não, tudo que você fala agora é normal, faz parte. Né? Então, determinadas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Né? Pequenas discussões, uma relação no casamento, fazem parte, gente. Então, às vezes, você dá uma pequena bobagemzinha que acontece, uma discussão, um mal-estar, uma carinha feia, isso tudo. Nós somos espíritos de terceira ordem, imperfeitos, cheios de paixões, né? Cheios de coisas ainda muito básicas para resolver. E aí a gente potencializa determinadas situações, dando a elas um peso que elas de fato não têm. Então, por exemplo, e aí já aconteceu comigo, né? Já aconteceu um acidente que eu quebrei a perna, né? Eu tive um problema no joelho, tive que ficar praticamente um mês lá, praticamente sem poder andar. E aí quando acontece isso, o que você faz? Se revolta? Né? Se vitimiza? Diz o seguinte, olha, o que eu posso fazer nessa situação? Vou aproveitar para colocar agora, na época não tinha, né? Botar minhas séries do Netflix em dia. Né? Vou botar minha leitura em dia. Né? Eu vou estudar, Tem muita coisa que você pode fazer, mesmo deitado com a perna para cima. Mas normalmente o nosso caminho íntimo é buscar alguma coisa para a gente se queixar, para a gente ser o coitado, para terem pena da gente. Muitas vezes a gente gosta disso, né? Que tenham pena. E aí o camarada chega no Rio, né? Rio de Janeiro, em fevereiro, e reclama do calor. E aquela pergunta, você não sabe que vai fazer calor no Rio em fevereiro? Então, se você vai para o Rio de Janeiro em fevereiro, em janeiro, né? Você tem que se preparar que você vai sentir calor. Se você vai para Santa Catarina em junho, julho, você sabe que vai sentir frio. Então se prepara para aquele frio. E não, né, se coloca como um coitado, como se tivesse sido surpreendido. Mas tudo bem, até então a gente está falando de questões do dia a dia e nós não falamos ainda sobre a fala de Jesus. A gente sabe que as falas de Jesus, elas muitas vezes têm diversas interpretações. Né?
E principalmente a gente sabe que o que chega a respeito de Jesus para nós, depois de tantas e tantas adulterações voluntárias, intencionais e não intencionais, né? A gente sabe que não restou muita coisa do que realmente ocorreu na época para a gente analisar hoje, para a gente vivenciar. Mas esse pouco que chegou para nós já é muito importante, né, se bem compreendido para a nossa vida. Por exemplo, essa fala do jugo leve, o nosso querido Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma interpretação que carece também de discussão, que não é o nosso foco hoje, né? Ele faz uma relação ali com o Consolador prometido, né? Trazendo o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. No meu entendimento pessoal e de muitos outros companheiros, essa é uma questão também que carece de uma melhor discussão, de um melhor aprofundamento, né? Eu tenho determinadas restrições, pé atrás, que a gente chama, com algumas declarações, digamos, ou ufanistas, ou um excesso, às vezes, de empolgação, né? Mas isso é uma outra discussão, não é um caso aqui. Mas existe uma outra interpretação, é uma interpretação, não sei se pessoal, do que seja esse jugo leve, como ele fala, tomai o meu jugo. Só vamos pensar um pouco na vida de Jesus. O que ele teve de facilidade na vida, né? Pelo que a gente sabe, pelo que chegou até nós, né? A pessoa que trabalhava órfão, né? Órfão de pai desde cedo, né? Arrimo de família, trabalhava para conseguir sustentar a mãe, os irmãos, trabalhava muito duro. Num povo, né, num povoado subjugado pelo Império Romano, vivenciando ali, né, humilhações, vivenciando violências. Era uma vida extremamente difícil. Mas apesar de toda essa dificuldade, ele não se queixava. Ele dizia que esse jugo que ele sofria era leve. Ele não dizia que era pesado. Né? Ou seja, ele tirava de letra. E o que o fazia tirar de letra essas dificuldades todas? Além desses processos, vamos dizer assim, psicológicos que eu citei, né, da forma de lidar com as situações, existe uma palavra, existe um outro elemento que nos torna extremamente fortes e capazes de lidar com coisas que nós nunca imaginaríamos que iríamos ser capazes de lidar, que é o amor. Será que a gente sabe o que é de fato o amor? A gente talvez não consiga ter essa percepção plena, mas na nossa condição encarnada aqui, nós já temos condições de vivenciar algumas situações em que minimamente esse amor já nos serve de um salto significativo. Quando a gente fala de um amor de mãe, por exemplo, né? E eu posso citar também o amor de pai, que normalmente o de mãe ele é mais forte, né? Quando nós temos os nossos filhos, né? E também agora, no meu caso, netos, né? Quais os limites que nós damos para o que nós somos capazes de fazer por eles? Por exemplo, se o seu filho estiver no meio da rua, estiver vindo um caminhão na direção dele, você vê que o caminhão vai atropelá-lo. Qual pai ou mãe aqui que pensaria duas vezes em se jogar na frente do caminhão e salvar o seu filho? Pode ter um ou outro caso que não teria coragem de fazer isso, mas eu tenho certeza que a imensa maioria de vocês não pensaria duas vezes. Pularia na frente do caminhão e salvaria seu filho. Daria sua própria vida por ele sem pestanejar. Quando nós temos essa experiência da paternidade, o quanto que a gente abre mão de sono, né? De hora, principalmente horas de sono, né? Pessoal, me lembro quando os meus eram pequenos, era um negócio sofrido, né? Mas a gente faz isso movido por um sentimento que a gente não consegue descrever. Ou seja, quando a gente consegue vivenciar uma forma de amor um pouco diferente, a gente amplia a nossa capacidade de lidar com essas limitações, com essas dificuldades, de uma forma, né, absurda, de uma forma imensa. Ou seja,
a nossa capacidade de lidar com pesos que outrora seriam pesados se torna muito maior. Porque quando a gente ama aquela pessoa de fato, né, aquele ser, a gente não mede esforços. Tudo que a gente fizer por eles, para nós será um peso leve. Porque nós estamos imbuídos de um sentimento que a gente não consegue descrever. É muito difícil para alguém que vivencia a paternidade, né, em conversando com alguém que não tem essa experiência, descrever o que é isso. No nosso dicionário, a gente não tem palavras para dizer o que seja esse amor. E aí, quando a gente fala do amor de Jesus, que é um outro patamar muito, muito, muito acima do que a gente consegue compreender, é o amor que já consegue transcender, né, as limitações de casta, de família, de povo, né, de seita, de qualquer coisa que seja, lembrando que uma das mensagens mais importantes que ele veio trazer aqui para nós, né, ao subverter uma série de conceitos, foi esse conceito do amor universal. Que não veio para um povo, não veio para uma nação, ele curava a filha do pedreiro, da mesma forma que curava a filha do centurião romano. Né? Tratava com o mesmo respeito e carinho as prostitutas, os ladrões, os homens de bem, né? Como o pessoal gosta de usar essa expressão. O que é isso? Isso é o desenvolvimento de um amor que olha para todos de uma forma igual. Nós ainda estamos muito distantes disso, muito distantes. Né? Mas observa que uma vez que esse amor, né, está totalmente dentro de nós, as dificuldades que a gente precisa enfrentar para que esse amor seja exercido em favor daquelas pessoas se tornam pesos extremamente leves. É só perguntar para um pai, para uma mãe, né, numa situação que um filho dependa de você, de um esforço seu, né, além do normal, se você não vai fazer aquilo, né, tranquilamente, sem reclamar. E quando fala em neto, então o negócio é mais sério ainda, né? Aí a gente é capaz, eu brinco assim, eu brinco com a minha neta coisas que eu não brincava com meus filhos, né? Eu faço com ela coisas que eu não fazia. Então observa, gente, que esse jugo leve que Jesus se refere é que quando nós estamos realmente imbuídos dessa capacidade de amar, todos os empecilhos se tornam pequenos. Todos os sacrifícios que você tem que fazer. E a gente não consegue entender hoje com a nossa visão, né, imaginar um espírito, né, daquele patamar de Jesus. Né, em que existe a discussão se é espírito puro ou superior e tal, essa é uma discussão que vai ficar aí a vida inteira. Mas, seja o que for, a distância evolutiva de Jesus para nós é absurda. E aí eu fico pensando, hoje, né? Imagina chegar a nós hoje, olha, você vai ter que encarnar, ou você vai, ou não ter que, né? Mas uma situação que a gente vá encarnar num planeta assim que vivencia, como viviam mais ou menos as pessoas já na Idade Média, né? Ou na pré-história. Quem vê essas... Tem uma série, né, que muitos devem conhecer, que é o Outlander, né? Tem no Netflix, é muito legal, eu recomendo, né? Que a pessoa passa numa pedra lá na Escócia e volta lá nos tempos lá não lembro exatamente, 1600, alguma coisa assim, né? Mas era... Então imagina, a mulher do filme, inclusive, era médica, né? E ela... Quando chegava lá, uma pessoa ferida, ela ficava procurando, né, álcool, penicilina, essas coisas, não tinha nada disso, né? E você é obrigado a conviver ali no meio daquelas pessoas, né, com questões sociais extremamente, né, brutas, complicadas, né, principalmente no caso dela, a mulher, né? Você está acostumado a viver aqui nos dias de hoje, que não quer dizer que seja uma maravilha, mas se você compara as relações como eram naquela época, os recursos que você tinha, mas para aquelas pessoas ali, viver ali era tranquilo, era isso mesmo, a vida da gente é isso, né? Eu até fico brincando, né? O que nós vamos dizer de nós mesmos hoje daqui a 100 anos? Como nós dizemos de quem vivia 100, 200 anos atrás. O que nós vamos observar para nós e dizer, meu Deus, como é que eles conseguiram sobreviver desse jeito? É o que nós observamos para trás.
Então observa que quando alguém tem que encarnar e voltar numa situação, e não era nem o planeta Terra de hoje, era o planeta Terra de 2000 anos atrás, né? E vivenciar todas aquelas limitações, né, dificuldades de vida. E a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, a descrição sobre os planetas mais evoluídos, né? Dá um gostinho, uma vontade de ir para lá, né? Você descrevendo, olha, você não tem as condições climáticas tão agressivas quanto aqui, né? A vida é muito mais confortável, é muito mais tranquila, e você fica se imaginando vivendo ali. E aí você vai, né, pensar no seguinte, poxa, se eu tenho que viver lá atrás, gente, fazer isso e dizer que esse sacrifício não é nada, é um jogo leve, tranquilo. É porque você está imbuído realmente de muito amor por essas pessoas. Então, uma outra dica, um grande elemento para que a gente consiga lidar com essas dificuldades, que transforme a televisão, que é pesada, numa televisão leve, né? Lembrando, olha, o jacaré, para chegar, né, a capacidade de levantar a televisão daquela forma, ele não vivia como eu vivia. Com certeza ele treinava muito, acordava cedo, fazia muito exercício. Eu fazia exercício é um troço chato, eu faço também, mas não, ele malhava, né, ele fazia, corria, acordava, fazia tudo aquilo. Era sacrificante de alguma forma, né? Para mim seria extremamente sacrificante. Para ele, uma coisa que se tornou tranquila e trouxe a ele uma capacidade que eu não tinha. Então a gente precisa ver na nossa vida, na nossa forma de lidar com as situações, que capacidades que a gente precisa desenvolver para que as situações que venham até nós sejam situações que se tornem leves, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas muito próximas que dizem, olha, os pais são idosos e falam, eu não consigo imaginar na hipótese dos meus pais desencarnarem, eu não vou me preparar para isso. E ainda fala assim, e não adianta querer me convencer. E não adianta querer dizer para mim que vai, porque não vai, porque eu vou sofrer muito, e fica se condicionando ao sofrimento. Em vez de fazer o contrário, olha, meus pais estão idosos, né? Inclusive, né, a vida deles se torna tão mais difícil e tal. Eu sei que em algum momento eles irão partir. E eu preciso me preparar para isso. Eu preciso estar sabendo que isso é tranquilo, né? E saber o seguinte, gente, vai ser muito pior para eles se eles estiverem aqui no meu enterro do que eu ir no deles, né? Mas a gente muitas vezes se condiciona a dizer, olha, isso aqui, eu sei que isso vai acontecer, mas eu não vou aceitar quando acontecer. Só que o fato de eu aceitar ou não aceitar, não vai fazer com que aquilo não aconteça. Só vai fazer com que eu sofra mais. Então nós somos sempre, gente, relacionados com a nossa, o nosso estado psicológico, principalmente ao amor que nós vamos desenvolvendo pelas pessoas. Se a gente exercitar o desejo no bem do próximo, né, que é o primeiro princípio para praticar esse amor, sem limitação, se é meu parente ou não é meu parente, se é da minha religião, se não é da minha religião, se torce para o meu time ou se torce para o rival, né? Ou se apoia o candidato A e eu apoio o candidato B. Se a gente conseguir exercitar isso, eu não estou falando que seja uma coisa simples, eu sei que não é tão fácil assim, né? A nossa capacidade de vivenciar e lidar com todos esses desafios vai aumentar. E a gente precisa ter a consciência, nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Aqui nós não estamos a passeio. Aqui a gente sabe que as situações vão acontecer, as provas vão surgir no nosso caminho, né? As pedras vão surgir no nosso caminho, as dificuldades vão aparecer e elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então vamos nos preparar para que quando elas aconteçam, quando elas apareçam, a gente nem perceba. A gente nem perceba que a dificuldade apareceu. E aí sim a gente vai ter muito mais condições, né, de ser fortes como o jacaré. O fato de pegar a televisão no Girovisão deixar de ser um problema. Para mim era um grande problema. Mas para quem está preparado não é. Então as dificuldades, os desafios muitas vezes passam despercebidos, né?
E a gente vê isso em exemplo de pessoas que lidam com dificuldades que a gente olha assim, eu olho para várias pessoas e penso, gente, se eu tivesse a vida dessa pessoa, eu não teria 1/10 da fé que ela tem. Eu já me flagrei dizendo isso, né? Nossa, na minha vida é muito fácil a gente dizer que tem fé, né? Porque eu não passo o que ela está passando assim, assado. E esse exemplo que a gente precisa se mirar, né? E pensar assim, o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? Porque isso vai nos poupar de sofrimentos, vai nos poupar de dificuldades. Então, meus amigos, desejo a todos, né, muita força, né, para lidar nesses dias que nós sabemos que, né, são difíceis, e que possamos cada vez mais nos preparar, né, para que as televisões que apareçam no nosso caminho se tornem cada vez mais leves. Fiquem com Deus, muita paz a todos. Para a gente encerrar, né, eu trouxe aqui uma canção muito bonita, muito importante, do meu amigo Eduardo Barreto, que fala sobre a nossa confiança nas dificuldades que ela vem pela vida. E o nome da canção é Confia. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será, e o melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será.